Brasília, temos as imagens do Senado Federal. A produção vai colocar, inclusive, imagens ao vivo do Senado Federal. Proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas em tribunais superiores. A gente tem chamado daqui que a PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. A informação que nós temos é que a proposta foi aprovada. A gente observa os parlamentares debatendo, discursando, inclusive, 52-18. Aprovação em primeiro turno. Agora, nessa tomada, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, conversando com os senadores, um se posicionou agora no púlpito, fará a sua explanação, muitos debates entre os dois turnos. Naturalmente, é um momento em que os senadores podem expor suas ideias e trazer as informações para as discussões entre a primeira e a segunda votação. É isso, Jovem Pan em cima da notícia, aprovação da PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Limites para dificultar, na verdade, as decisões monocráticas em tribunais superiores. Quem fala nesse momento, o senador Rodrigo Cunha, ele é do Podemos do estado de Alagoas. José Maria Trindade, havia algum tipo de dúvida, né, Zé? Se essa PEC prosperaria no dia de hoje por conta do adiamento que aconteceu ontem, terça-feira. Havia um ruído aí. Se teria um número suficiente de votos para aprovação. E agora, em primeiro turno, essa PEC foi aprovada. Zé Maria, tinha alguma dúvida de que isso iria acontecer? A proposta de emenda à Constituição é um instrumento muito peculiar e muito nobre. Tanto que um senador ou um deputado não podem apresentar emenda à Constituição. Para um senador apresentar uma emenda à Constituição, ele tem que reunir 49 assinaturas. Mas o presidente da República pode, o presidente do Senado pode também, ou os líderes que representam os parlamentares, para se ter uma ideia de como a emenda à Constituição foi banalizada no Brasil, mas o Constituinte tratou a emenda como uma coisa séria, difícil de ser aprovada. E já são, a última conta que eu fiz, tinha 132 emendas à Constituição aprovadas, algumas repetindo o mesmo artigo para se ter uma ideia. Nesse caso aí, havia dúvida, porque é preciso 49 dos 81 votos do Senado Federal, né? E é preciso 49, é o chamado, o quórum qualitativo, é preciso 49. Se tiver 48 contra 1, não aprova. E aí fizeram um teste. O teste também é tradicional no Congresso, se joga uma matéria parecida para ver, sentir o pulso. E o teste foi quebrar o interstício. Quebrar o interstício é a votação de 2 turnos que tem que obedecer um intervalo entre as sessões. São 5 sessões, primeiro turno e segundo turno. E aí obteve a maioria, mas não obteve os 49 votos, faltaram votos, aí ficaram na dúvida. E aí entrou a matemática, né? Ali o Malbatã, aquele homem que calculava lá do Senado, falou: não, faltaram tantos senadores, 20 senadores, vai dar certo, vamos jogar. E aí decidiram jogar a emenda e aprovaram. Então agora vai ser na Câmara dos Deputados essa luta, o que eu acho muito difícil, rapidez lá nesse assunto. Mas eu repito, esta autonomia do Congresso está sendo cobrada aos candidatos lá em fevereiro. E trouxemos há pouco, antes do intervalo, a informação daquela PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Essa proposta de emenda à Constituição foi aprovada em primeiro turno no Senado Federal, 52 votos favoráveis a 18 contrários, e os senadores, inclusive, já iniciaram o segundo turno da votação. Dantas, quais são as estimativas e as perspectivas para essa apreciação na Câmara dos Deputados? Uma dificuldade maior para a aprovação desse texto, e por quais razões? Olha, a própria formação, né, do Senado é diferente da formação da Câmara, a disposição de forças é diferente, mas existe uma questão comum, que foi mencionada até pelo Zé Maria aqui no início. O pano de fundo dessa história toda, que são as sinalizações daqueles que pretendem disputar a presidência da Câmara e do Senado em fevereiro de 2025. Então, naturalmente, o Arthur Lira, hoje presidente da Câmara, ele trabalha numa outra raia, né? Ele tenta fazer um sucessor e tenta buscar uma saída para ele também, de repente um cargo até no governo,
no Ministério da Saúde, virar ministro, etc., mas vai ser uma disputa mais difícil, porque você tem também candidato do PSD, do Kassab, você tem o governo também ainda sinalizando se vai apoiar o candidato, se vai lançar candidato próprio, enfim, essa questão, ela naturalmente não será apreciada agora. Nós temos na Câmara uma agenda muito mais pesada do ponto de vista econômico, do ponto de vista aí dessa pauta arrecadatória do governo, e a Câmara vai se dedicar até o fim do ano e até o início do recesso parlamentar a essas pautas. Pode ser que seja retomada no ano que vem, caso este item passe a ser um item importante na equação da disputa pelo poder, pelo comando da Câmara no próximo ano. Mas aí a gente pode botar alguns meses aí neste horizonte de trabalho até que essa pauta seja recuperada. É claro que também temos que considerar que o mesmo público, o mesmo gesto para o público interno, para esses parlamentares mais à direita, que reclamam muito da interferência do Supremo, isso também vale para o eleitor, para o público externo. E como nós teremos eleições municipais no ano que vem, muitos candidatos que terão ou aliados disputando a prefeitura, ou que deixarão seus mandatos, ou que vão disputar prefeituras, eles vão buscar esse voto conservador, esse voto mais à direita, esse voto da indignação, né? Esse voto antissistema também. Então, todas essas pautas, elas serão consideradas. Todas essas pautas que pretendem, vamos dizer assim, criar limites à atuação do Supremo, elas terão um valor ainda maior no ano eleitoral. Agora, Beraldo, essa aprovação serve de termômetro para outras PECs e medidas que estão, digamos, nesse pacote da reação do Senado contra o Supremo Tribunal Federal ou contra o Poder Judiciário? Na verdade, eu não vejo como um ataque contra o judiciário. É um esforço para reequilibrar as forças. Isso é o principal. Eu usei o termo reação. Pois é. Eu acho que é isso que o presidente Rodrigo Pacheco, que é um jurista, conhece do que está falando, é o que ele está tentando. Sem dúvida alguma, na Câmara, a música toca diferente. São inúmeros os fatores que vão influenciar a formação de maioria para aprovar essa PEC e outros temas, como a gente citou aqui, né? Drogas, enfim, tantas outras coisas que o Congresso está sendo forçado a tratar, tendo em vista esse avanço do Supremo em relação a essas pautas que deveriam ser exclusivamente pertinentes ao Congresso. Então, é um bom termômetro para o Senado. Acredito que a gente vai ver muita coisa ser aprovada ali e reforço uma visão, Caniato, de que em 2026 sairemos das eleições com um Senado ainda mais conservador. E isso é um fator que certamente os ministros do Supremo, que se colocam numa posição de ter uma atuação política, que eles têm que considerar. Teremos um grupo ainda maior de senadores conservadores que poderão, inclusive, usar das suas prerrogativas para pedir esclarecimentos e tomar medidas em relação ao Supremo. É isso, eu vou passar para o Mota, mas Mota, só para reforçar para a nossa audiência, foram 52 votos favoráveis, eram necessários 49 e na Câmara, naturalmente, se passar pelo segundo turno no Senado, que é o que deve acontecer, serão necessários novamente 3/5 da casa, 308 votos favoráveis para a aprovação dessa PEC. Mota, o que é preciso a gente analisar nesse momento? Olha, eu não sei se a aprovação na Câmara vai ser mais fácil ou mais difícil do que no Senado. Mas eu acho que tanto senadores como deputados têm a consciência da grande questão que está envolvida nessa PEC e em outras medidas que provavelmente virão. E a questão é a que eu já disse aqui. Quer fazer política pública? Se registre como candidato, dispute uma eleição, consiga uma cadeira na Câmara ou no Senado e participe da feitura de leis, de uma legislatura. Se você está em alguma outra posição, você não está na posição de fazer leis. Então, eu acho que essa PEC é o Congresso reafirmando que tem consciência do seu papel. Parabéns aos senadores.